Profeta Isaías 43. Vamos ler do 11 ao 13. Diz assim: Eu sou o Senhor, e fora de mim não há Salvador. Eu anunciei salvação, realizei-a e a fiz ouvir. Deus estranho não houve entre nós, pois vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor. Eu sou Deus. Ainda antes que houvesse dia, eu era, e nenhum há que possa livrar alguém das minhas mãos. Agindo eu, quem o impedirá? Quando nós falamos de Deus, existe um peso. Estamos falando sobre o Criador. Quando nós falamos de Deus, falamos com temor, falamos com respeito. Quando nós falamos de Deus, nos lembramos até e sempre do mandamento: não tomem o meu nome em vão. Mas quando Deus fala sobre Ele mesmo, há um peso muito maior. Quando eu faço uma declaração sobre Deus, há um peso. Quando você faz uma declaração sobre Deus, pode haver verdade, pode haver engano. Nós estamos falando de algo inexprimível, inexplicável, inigualável. Nós estamos falando de poder total, de presença total em todos os lugares, de sabedoria total a respeito de todos os assuntos. Mas quando eu falo de Deus, pode haver algum engano por causa dessas coisas, de coisas inalcançáveis, mas quando Deus fala de si mesmo, há um grande peso e há uma impossibilidade de argumentação. E aí nós lemos uma declaração de Deus sobre si mesmo. 11 de 43 de Isaías. Quem está falando? Deus, Criador de todas as coisas. Eu sou o Senhor. E fora de mim não há Salvador. Se Deus está falando que Ele é o Senhor, e fora dele não há salvação, é porque Ele é o Senhor. E fora dele não há salvação. Escuta, olha aqui, não há salvação fora de Deus. Eu, no 12, anunciei salvação. Eu a realizei. Eu a fiz ouvir. Deus estranho não houve entre nós. Nos negócios de Deus, Deus não se deixa intrometer nada. Se Deus tem um negócio com você, se você busca Deus, não há nada que possa intervir, não há nada que possa impedir, pois sois minhas testemunhas, diz o Senhor, eu sou Deus. Ainda antes que houvesse dia, eu era. E nenhum há que possa livrar alguém
das minhas mãos, agindo eu, quem impedirá? Agindo eu, quem impedirá? Repita comigo essa frase maravilhosa de Deus. Agindo eu, quem impedirá? Deus é ator. Não no sentido da fantasia, não no sentido da arte, embora não haja poesia mais linda do que a cruz, embora não haja coisa mais artística do que a pintura que ele fez no universo, no mundo, na sua criação. E há uma frase que eu não sabia de onde vinha. Essa frase é: a arte imita a vida. Eu, pensando em usar essa frase, fui atrás de quem compilou esse pensamento aí. E descobri que a coisa é muito antiga. Vem de Platão, 300 anos antes de Cristo. Depois Aristóteles. A coisa é profunda, essa frase aí. A arte imita a vida. Deus é ator, mas não nesse sentido. Não no sentido da imitação do que é real. Deus é ator porque ele é o principal causador de todas as coisas. Ele é o causador de todas as coisas, não é o principal. Eu falei principal, mas não é o principal. Ele é o causador de todas as coisas. Os sábios antigos, buscando a Deus, começavam a conversar uns com os outros para procurar as causas das coisas. Eu existo por quê? Qual é a causa da minha existência? A causa da minha existência é a união do meu pai e da minha mãe. Que existem por quê? Não, porque todos os homens nasceram assim, dos seus pais. Mas por que que o homem existe? E se você vai procurando o porquê, qual é a causa? Qual é a causa? Qual é a causa? Lá no fim, na ponta, existe uma causa que os sábios não procurando na Bíblia. Entre eles, diziam a causa de todas as coisas, a causa primeira de todas as coisas é um Criador. Esse é Deus. Esse é Deus, o Criador. Ele é ator. Agindo eu, quem impedirá? Mas, se a arte imita a vida, vamos pensar um pouco na arte, principalmente da encenação, não é? Já aqueles filósofos falavam de tragédia e comédia, tá? Aquela encenação, a arte imita a vida, a arte não é a vida, é uma imitação da vida, e depois continua a discussão. Mas vamos pensar então nessa encenação. Hoje em dia, né, todos os anos, a academia lá de Hollywood faz uma premiação dos melhores filmes. Tanto americanos como filmes estrangeiros, faz uma premiação dos longa-metragens, dos curta-metragem, e do melhor roteiro, e assim por diante. E entre essas premiações há a premiação de melhor ator, depois seguido de melhor ator ou atriz, né? Melhor ator ou atriz, depois melhor ator ou atriz coadjuvante. E vocês sabem o que quer dizer isso aí? Quer dizer que o melhor ator ou atriz, dependendo do enredo da história, é aquele ator principal, aquela atriz principal. É a figura da onde se desenrola a história. O foco está
naquela personagem. Tudo vai acontecer em volta daquele personagem. Esse é o melhor ator ou atriz. O coadjuvante é aquele que está em segundo plano, mas é tão importante que, se ele não estivesse ali, não haveria o desenrolar da história. É muito importante o coadjuvante. Numa das premiações ficou assim uma coisa interessante, quando o ator é muito bom, até o coadjuvante se sai bem. Mas quando o coadjuvante se sai bem também, né, valoriza a história. Eu gosto muito de um filme chamado Náufrago, né? Sou fã do Tom Hanks. E naquele filme, O Náufrago, quando foi fazer a premiação do ator, né? Também disseram que o Wilson estava cotado como o melhor ator coadjuvante. Você lembra quem que era o Wilson? Aquela bola de basquete, né? Que ele com a mão ensanguentada pôs a mão assim e jogou a bola bravo, porque ele conversava, a bola não respondia. Depois ele, naquela mancha da mão dele, que parecia o cabelinho assim, ele fez o olhinho e a boquinha. E ele conversava com aquela bola, era da marca Wilson, né? Então ele ficava, e disseram lá na academia, Tom Hanks trabalhou tão bem que estão querendo dar o Oscar de melhor ator coadjuvante para o Wilson, aquela bola, não é? Quando Deus é ator, os coadjuvantes se tornam especiais. Mas eu gostaria de lembrar você também que na história, além do melhor ator ou atriz, melhor ator ou atriz coadjuvante, tem muitas pessoas que participam do filme. Alguns recebem um nome ali, assim, bem passageiro, são de um elenco de terceira camada, não é? Mas também tem outras muitas pessoas que passam ali na frente das câmeras, né? Quando o desenrolar da história está, por exemplo, no restaurante, e o ator está ali sentado, conversando com o adjuvante, nas mesas em volta tem muitas pessoas. Há muitas histórias acontecendo ali. Mas não interessam naquele momento. Eles são chamados de quê? Figurantes. São figurantes. Então, assim se compõe quando a arte imita a vida, não é? Está imitando a vida. Ator ou atriz, coadjuvante, figurantes. Se a arte imita a vida, e aí os sábios da antiguidade ficaram discutindo, até hoje estão discutindo, se é a vida que imita a arte, ou a arte que imita a vida, etc. Digamos que Deus é ator na vida real. E ele diz aqui, agindo eu, atuando eu, quem impedirá? Terminamos a introdução. Vamos para Gênesis 21. Quando a gente aprende a arte da pregação, os professores falam assim, não é para você ficar falando, oh, agora eu vou fazer a introdução, agora eu vou fazer o exórdio depois da introdução. Não é para fazer, não, mas eu estou querendo destacar que tudo isso que nós dissemos agora precisa ser o pano de fundo para entendermos essa passagem. E colocarmos a nossa vida nessa perspectiva.
21 de Gênesis, versículo 1, diz assim: visitou o Senhor a Sara. Quem é o ator? Quem está agindo? Deus. Quem é a coadjuvante? Sara. Visitou o Senhor a Sara como lhe dissera, e o Senhor cumpriu o que lhe havia prometido. Lhe cumpriu. Quem está atuando? Deus. Na vida da sua coadjuvante, Sara. Se não houvesse Sara aqui, o fato não estaria desenrolado. Se não fosse essa Sara, seria uma outra Sara, mas Sara foi escolhida por Deus. Sara é importante para que os acontecimentos que vão afetar a Terra inteira, vão afetar o planeta todo, vão afetar todas as famílias da Terra. Sara é importantíssima. E Sara concebeu com 90 anos, e Abraão com 99 para 100, Sara concebeu e deu à luz um filho a Abraão na sua velhice, no tempo determinado de que Deus lhe falara. Você vê como quem está atuando é Deus? Deus prometeu, Deus cumpriu, Deus deu o prazo. Ao filho que lhe nasceu, que Sara lhe dera à luz, pôs Abraão o nome de Isaque. Abraão circuncidou a seu filho Isaque, quando este era de 8 dias, segundo Deus lhe havia ordenado. Quem ordenou? Deus. Quem realizou? Abraão. Ele é mais um coadjuvante. Mas quem está realizando é Deus. Abraão circuncidou. Então, no 5, tinha Abraão 100 anos quando lhe nasceu Isaque, seu filho. E disse Sara: Deus me deu um motivo de riso, por isso Isaque se chama Isaque. Isaque significa sorriso, e todo aquele que ouvir isso vai rir-se juntamente comigo. Inclusive alguns que não acreditam na Bíblia. 99 para 100. Que água que bebia Abraão, que eu também quero beber. E disse Sara, Deus me deu motivo de riso. No 7, e acrescentou: quem teria dito a Abraão que Sara amamentaria um filho? Pois na sua velhice lhe dei um filho. Presta atenção. Presta bem atenção, que aonde eu quero chegar ainda não cheguei. Na verdade, essa história se refere a um menino abandonado, de uma mãe sem direitos. Você vê como muitas histórias acontecem na vida. Ali, naquela cena que nós imaginamos no restaurante, onde o ator e o coadjuvante estão ali na mesa, muitas mesas estão ocupadas, parece que não há conexão entre elas, mas se você for olhar realmente, microscopicamente, há uma conexão entre todas as histórias. Eu nasci em Santo André em 1965, no dia 20 de novembro. Eu não tinha ideia, não tinha a mínima ideia de quem era a pessoa com que eu iria me casar. Eu não tinha ideia de que eu existia, na verdade. Quando eu nasci ali, eu era ator ou era coadjuvante? Mas havia uma história iniciando ali. No meio da história do meu pai e da minha mãe. No meio da história de minhas irmãs. Mas em algum momento, quando fiz 7 aninhos, fui para o primeiro ano.
na escolinha. Fui para o primeiro ano, na escola Maria Iracema Munhoz, no centro de São Bernardo. Quando eu entrei no segundo aninho, uma menininha chamada Cláudia Ribeiro Amarante entrou no primeiro ano. Quantas vezes a minha história se cruzou com a história da Cláudia e eu nem sabia que aquela menininha que passou por mim no recreio. Quantas vezes eu passei pertinho da Cláudia no recreio? Quantas vezes? Eu não sabia que a minha história estava se cruzando ali, ó, com a história dela. E lá na frente, em 86, nós iríamos iniciar mais um pedaço da nossa história que agora. Quando a Cláudia se casou, ela tinha 24 anos e eu 25. Quando eu fiz 25 anos de casado, bodas de prata, não é? Alguns de vocês estiveram lá, não é? Quando eu fiz as bodas de prata, eu falei assim para o meu sogro e minha sogra: agora a Cláudia viveu mais tempo comigo do que com vocês. Fiz uma brincadeira com eles. Porque ela viveu com vocês durante 24 anos. Mas comigo ela já está convivendo há 25 anos. Não é? E assim as histórias vão se desenrolando. Acontece que antes de Isaac, Abraão e Sara deram uma ajudinha para Deus. Deus já prometeu que Abraão vai ter um descendente. Mas está tanto tempo, está demorando tanto. Vamos fazer o seguinte: uma escrava de dentro da nossa casa concebe de Abraão e num simbolismo, Sara presente no momento do parto, como que se torna mãe. E aí a criança tem duas mães. Tudo isso parece muito bom. Tudo isso parece muito aceitável. É um filho de Abraão e um filho de Sara, porque a escrava é de Sara, a escrava é de Abraão. Então tudo é de Sara e Abraão. Vai ver que era isso que Deus estava querendo. E eles deram uma ajudinha para Deus. Começaram a escrever no roteiro de Deus. Não faça isso. Não faça isso. Nas nossas histórias, há uma grande extensão de liberdade para nós atuarmos. Há uma grande possibilidade de nós atuarmos, sem ferir os propósitos de Deus para a minha vida, para a sua vida. Quantas vezes nós fazemos coisas que atrapalham o plano de Deus nas nossas vidas? E mais, nós colocamos o plano de Deus na vida de outras pessoas, numa situação de que o Deus tem que corrigir, tem que reparar, tem que consertar os nossos erros. Não foi para isso que nós somos chamados. Nós somos chamados para ser coadjuvantes, atores importantes na história de Deus, na história da humanidade, na história da nossa família, coadjuvantes, pessoas importantíssimas. Mas é Ele que é o ator. Ele é que age. Ele escreve. E dá liberdade para nós darmos as nossas pinceladas do seu quadro, com certos limites. Não limites rígidos. Ele nos dá liberdade e com limites de não mudar as coisas que ele estabelece.
Vou explicar mais ou menos. Você recebe, vamos supor que você é o ator e recebe o seu não cachê, não, o seu roteiro. E você começa a estudar o seu roteiro como ator. E aí você vê as falas do seu personagem, e você vê os acontecimentos, e aí você começa a colocar personalidade no personagem, você começa a colocar identidade na personagem, você começa a fazer com que aquela personagem que às vezes está no elenco de terceira camada cresça tanto e agrade tanto que as pessoas começam a se sentir empolgadas com a sua atuação. E você começa a abençoar 1, 2, 3, 4, 10 pessoas. Você tem a liberdade de escolher muitas coisas. Mas você não tem a liberdade de machucar ninguém. Você não tem liberdade de desrespeitar ninguém. Você não tem liberdade para prejudicar ninguém. Você não tem liberdade para lesar ninguém. Você não tem liberdade para odiar ninguém. Difícil você se manter nessa limitação. Você tem liberdade para criar. Você tem liberdade para usar sua imaginação, seus talentos, mas não para pisar, não para roubar, não para matar, não para destruir. Tem um outro aí que está querendo roubar o papel de Deus. Para quê? Para roubar, matar e destruir. Pai da mentira. E muitos se veem atraídos por essa outra história, que não deveria estar acontecendo. Mas o final da história, escuta bem o que eu digo, está escrito. O final da história está escrito. Dentro da nossa liberdade, dentro da alegria de viver, dentro de uma possibilidade de realizações diante de Deus, com coisas boas, justas, agradáveis. Deus continua sendo o ator principal. Mas vamos adiante para ver a história da qual nós estamos falando. Verso 8. Isaac cresceu e foi desmamado. Nesse dia em que o menino foi desmamado, deu a Abraão um grande banquete. Vendo Sara que o filho de Agar, a egípcia, o qual lhe dera à luz a Abraão, caçoava de Isaque, disse a Abraão: rejeita essa escrava e seu filho, porque o filho dessa escrava não será herdeiro com o meu filho. Espera aí um pouquinho. De quem foi a ideia de que Agar fosse mãe de um filho de Abraão, para que fosse também filho de Sara? De quem foi a ideia? De Sara. Por favor, não faça isso. Não faça isso. Não faça isso. Usar as pessoas que estão envolvidas na tua história, até quando você acha interessante, depois descartá-las. Não faça isso. Escuta, você que está me assistindo, não faça isso. A sua história pode ser boa ainda. Mesmo que ela tenha sido manchada por você ter passado dos limites, a sua história ainda pode ser boa.
a sua história, a minha história, a nossa história ainda pode ser boa. Ela pode voltar a ser ligada nos acontecimentos traçados por Deus, naqueles que não devem mudar. Ela pode voltar. Você pode reparar algumas coisas, e outras coisas você pode pedir ajuda para Deus reparar. Mas não seja o ator. Deus é o ator. Procura ler as suas linhas. Procura ler um pouco adiante. Procura voltar na história um pouco para trás. Procurando o ponto onde você perdeu aquela linha boa de história que estava acontecendo. E olha ali no ponto em que você se rompeu com Deus. Mesmo, olha, presta bem atenção, mesmo que você não tinha uma fé operosa, uma fé vibrante, Deus estava envolvido na sua história. Olha aqui a história de Agar. E você vai ver, continua a história do menino. Vamos continuar lendo aqui. Sara descartou, mas olha o que diz aqui. Pareceu isso no 11. Pareceu isso muito penoso aos olhos de Abraão, por causa de seu filho. Eu conheço um irmão que tem 7 filhos. 3 do casamento. Outros 4 de um tempo em que não tinha Deus no seu coração. E então Deus entrou na sua história. Aliás, Ele entrou na história de Deus. Chamou a sua companheira, da mulher da sua mocidade, chamou para também andar com ele nos caminhos. Os 2 fizeram aliança com Deus. Esse irmão nunca abandonou os outros 4 filhos e a sua esposa os ama como se fossem seus próprios filhos. Cuida deles como se fossem seus próprios filhos. Trata eles como se fossem seus próprios filhos. Isso é entrar na história de Deus. Pareceu isso penoso aos olhos de Abraão por causa do seu filho. Disse, porém, Deus a Abraão: não te pareça isso mal por causa do moço. Ismael era o nome dele, e ele estava, se eu não me engano, com cerca de 14 anos, de 13 para 14 anos. Espera aí, eu não tinha preparado isso. Mas, agora que eu me dei conta, esse menino conviveu com Sara durante 13 anos, pelo menos. Será que nós podemos imaginar alguma coisa a respeito disso? Eu não vou tentar fazer uma história em cima do que não tem. Mas não foi pouco tempo. Foram 13 anos ali junto, dia a dia. E aí Sara simplesmente rejeita essas vidas. Mas Abraão ficou preocupadíssimo. E o ator, agindo eu, quem impedirá? O ator entra em cena. Não te pareça isso mal por causa do moço e por causa da tua serva. Atende a Sara em tudo que ela te disser, porque por Isaque será chamada a tua descendência. Mas também do filho da serva farei uma pequena nação, por ser ele teu descendente. É isso? Não é isso? O que é então? Mas também do filho da serva farei uma pequena nação. É isso? Uma grande nação, por ser ele teu descendente. Levantou-se, pois, Abraão de madrugada,
tomou pão e um odre de água, pô-los às costas de Agar, deu-lhe o menino e a despediu, e ela saiu andando errante pelo caminho, pelo deserto de Berseba. Gente, se fosse hoje, no Brasil, o Abraão ia ter que dar metade de tudo que ele tinha para Agar, né? E quem sabe ainda pagar uma pensão para o Ismael. Ele deu um pouquinho de pão para ela, para Agar, pôs nas costas dela uma mochilinha com um odre, uma bisnaga de água lá. E ó, uma coisa ele deu para ela, de grande valor: alforria. Alforria. Sabe o que é isso? A libertação da escravidão. Agar passou a ser mulher livre. Para quê? No 15, tendo-se acabado a água do odre, colocou ela o menino debaixo de um arbusto que estava no deserto para pegar uma sombrinha, e afastando-se foi sentar-se defronte, lá numa distância, de um tiro de arco, porque dizia: assim não verei o menino morrer. E sentando-se em frente dele, levantou a voz e chorou. Deus está atuando. Mas Agar não percebia. Deus deu a ela alforria, mas Agar não percebia. Ela está chorando. O que vai ser da minha história? O que vai ser da história do menino? Para que eu receba a alforria, a libertação? O que eu vou fazer da minha vida agora aqui nesse deserto? Acabou o pão e a água, as coisinhas que... Deus está ouvindo. Porém, Deus, no 17, ouviu a voz do menino, e o anjo de Deus, com letra maiúscula esse anjo, hein? Chamou do céu a Agar e lhe disse: o que está acontecendo, Agar? Hã? Você percebe a ternura? Você acha que Deus chamou Agar assim do céu? O que está acontecendo, Agar? Ou será que ele fala mansamente? Agar, o que está acontecendo? Não tema. Porque Deus ouviu a voz do menino. Aí é onde ele está. Se levante o rapaz, segura ele pela mão, porque eu farei dele um grande povo. Abrindo-lhe Deus os olhos, viu ela um poço de água, e indo ele encheu de água o odre, e deu a beber ao rapaz. Deus estava com o rapaz. Com quem estava o rapaz? Deus estava com o rapaz. Meus queridos, hoje o povo de Ismael, o povo árabe, é um grande inimigo do povo de Israel, o povo de Abraão. Mas não precisava ser assim, não. Porque com quem estava com o rapaz? Você acha, eu vou perguntar, você acha que Deus abençoaria um garoto com a intenção de colocar um povo contra Israel? Você acha que a intenção de Deus, eu vou pôr uma pedra no sapato de Israel?
Vou cuidar desse garoto só para ele ser uma pedra no sapato de Israel. Você acha que Deus faria isso? Ou Deus faria assim, olha, ele vai ser uma pedra, mas é para um bem de Israel. Você acha que Deus teria essa coisa de usar? Ele é ator. Ele faz. Ele tem misericórdia de quem tiver misericórdia. Ele não precisa explicar as suas ações. Mas você e eu não podemos esquecer de que Deus é. Deus é. Deus é amor. Deus estava com o rapaz. Não precisava acontecer o que aconteceu depois. Não precisava estar acontecendo o que está acontecendo agora. Não precisava Israel estar sofrendo o que está sofrendo agora. Não precisava eu estar sofrendo o que eu estou sofrendo agora. Nem você, nem ninguém que passou pela sua vida. Não precisava estar sofrendo agora. Naquele momento, Deus olhou para o garoto, Deus olhou para sua mãe e cuidou deles. Hoje, Deus olha para você, Deus olha para mim e cuida de nós. Leia o script. Alguém um dia, isso quem disse para mim foi a minha irmã, ela leu um livro, eu não me lembro qual o livro, não lembro o autor, eu lembro o que a minha irmã mais velha, bem mais velha, a Leila, bem mais velha, um amor, minha irmã. Ela me disse que leu um livro em que o ator dizia assim, que Deus tem o plano A para a sua vida. Aí você vai lá e estraga tudo. Aí Deus, para te abençoar, para te socorrer, para colocar a tua vida no prumo de novo, entra com o plano B. O plano A era sensacional. O plano B vai dar boa coisa. Mas talvez já não seja assim tão... Acontece que eu falei para minha irmã naquele dia, vixe, eu acho que eu estou no plano Z. Não é? Deus tenha misericórdia de mim. Eu acho que tem que inventar mais letras para o abecedário aí. Deus tenha misericórdia de nós. Deus estava com o rapaz que cresceu, habitou no deserto, se tornou um flecheiro, habitou no deserto de Parã e sua mãe o casou com uma mulher da terra do Egito. Talvez a mãe dele não tenha escolhido um bom casamento para o menino. Não é? Vamos ajudar os nossos filhos. Não vamos atrapalhar os nossos filhos. Deus é ator. Eu sou coadjuvante. Não quero ser figurante. Não quero. Ser aquela pessoa que... Vocês já assistiram a Vida de Truman? Vida de Truman, se você não assistiu, por favor, vá procurar. É uma paródia do que a massificação faz com a gente. É uma super história. Tá? E o Truman percebeu, ele era usado para ser um reality show, e ele nem sabia. Não é? Mas, uma vez o Truman percebeu que sempre quando ele parava num lugar, passava um carro. E de tanto em tanto tempo passava o mesmo carro. E aí passavam as mesmas pessoas para cá. Às vezes passavam as mesmas pessoas para lá. E ele ficava marcando no relógio. E ali olhando, ele falava assim, não é possível, o que está acontecendo? Ele percebeu aqueles figurantes na sua vida, que não faziam a menor diferença. Os coadjuvantes, sim. Eu não quero ser figurante. Eu quero ser uma bênção para o maior número de pessoas possível. Eu tenho certeza que Deus pode abençoar muita gente através da sua vida. Vamos falar com Deus. Feche os seus olhos, fica de pé na presença de Deus.
Se você se sente uma pessoa que riscou planos de Deus na sua vida, começou a fazer emendas no script e deu ruim, e você começa a rabiscar tudo aquilo, o seu script fica todo borrado, todo cheio de rasuras, Deus pode colocar a sua história de novo. E Ele quer fazer isso, talvez a vida inteira sua, dando aquele empurrãozinho, aquela atrasadinha. Sabe? Que às vezes você reclama tanto, aquela coisinha ruim que aconteceu ali, para mudar os seus planos na hora, tudo para te desviar de derrotas, tudo para te desviar de coisas ruins. Vamos falar com Deus. Pai, nós te agradecemos, porque o Senhor nos guia nos nossos planos mal traçados. Porque o Senhor, por amor, nos chama. Tantas vezes nos chama. Tantas vezes nos fala pelo nome. Como o Senhor fez com Agar e com o menino. Ei, o que está acontecendo? Fala para mim. E o Senhor faz conosco. Faz isso agora com quem está aqui. Faz isso com quem está nos acompanhando, Senhor. Se a gente chorando, se a gente arrependida, se a gente, Senhor, querendo começar de novo a história, querendo salvar a história, querendo reparar erros do passado, Senhor, faz isso, chama pelo nome e diga, Deus, o que está acontecendo? Conta para mim. Deus vai falar isso com você. Conta para Ele, conta para Ele. E Ele vai vir com palavras para te dar solução. Ele vai vir com palavras, com conselhos, com direção, para que você seja contente na sua vida, na sua existência, para que você seja uma bênção, para que você seja uma bênção. O herói da história é sempre aquele que dá a sua vida, sempre aquele que eleva as pessoas, sempre aquele que socorre os enfraquecidos. É sempre aquele que se doa. Não queira ser o dono da história de alguém que ganhou na Mega Sena e foi viver uma vida abastada. Seja alguém que ganhou na Mega Sena e quer distribuir a sua riqueza para os que estão em dificuldade. Senhor, nós queremos ser como Jesus, que entregou a sua vida por nós. Queremos entregar nossa vida para aqueles que nós amamos e nos lembramos que o Senhor nos dá mandamento de amar até os nossos inimigos. Pai, cura a nossa alma, cura a nossa alma, cura o nosso espírito, cura o corpo daqueles que estão enfermos, Senhor. E principalmente, Deus, daqueles que estão enfermos e se sentem derrotados, Senhor. Nós te pedimos para que o teu nome, ator, para que o teu nome, Senhor, para aquele que age e ninguém pede, para glorificar o Senhor. Nós queremos ser coadjuvantes da tua história, Deus. Para a tua honra e tua glória, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Que o Senhor abençoe a tua casa, que o Senhor abençoe a tua semana, que o Senhor te renove dia a dia no amor do Pai, na graça de Jesus Cristo, renovada todos os dias e na força do Espírito Santo. Amém? Até outra. Até a próxima oportunidade.